sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumani Entrevista. A atividade turística é uma das mais importantes no setor econômico e da geração de emprego e renda, assim como a criação de novos negócios e aumento da produção de bens e serviços, uma vez que traz com ela desenvolvimento para as localidades e possíveis melhorias na infraestrutura. Em 2019, para que se tenha uma ideia, antes da pandemia, o setor representava 7,9% do PIB nacional e era responsável por mais de 6,5 milhões de empregos. Sem dúvida, nos últimos anos, o impacto nessa atividade foi enorme e a mitigação só aconteceu nos municípios em que a administração pública foi ágil e parceira dos agentes econômicos. E claro, isso aconteceu aqui em Caraguatatuba, onde a administração do prefeito Aguilar Júnior agiu de forma firme e transparente, mantendo-se ao lado da comunidade. Para falarmos um pouco sobre o turismo em nossa cidade, estou recebendo hoje a secretária de Turismo de Caraguatatuba, senhora Maria Fernanda Gonçalves Galter. Fernanda, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o turismo, que é uma atividade tão importante para a nossa cidade, mas não precisa me chamar de senhora, não. Não, tá bom, então Fernanda, como que te chamam, Fernanda? Você sabe que tem gente que me chama de Maria Fernanda, de Fernanda, então eu deixo sempre à vontade. Então, Fernanda. Eu sei que sou eu, fica tranquilo. Fernanda, nós tivemos um período difícil, da pandemia, e que grandes desafios com certeza você teve que encontrar. Como é que foi esse período de pandemia? Foi um período realmente muito, muito difícil, porque a gente tinha uma cobrança enorme do trade, que, claro, estava assustado com tudo que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um gestor que tem uma preocupação incrível com todo, não tem um olhar específico para um assunto, ele tinha que cuidar da cidade inteira. Ele não podia simplesmente olhar só para o turismo, Então, foram ações bastante difíceis que ele teve que tomar, posturas bastante difíceis, mas a gente estava junto, acreditando no melhor para a cidade e entendeu que a posição que ele estava tomando de fechar, de segurar o comércio um pouco naquele momento, era o mais acertado. E o pós mostrou que ele estava extremamente correto. Certo. Exatamente. Hoje a gente sabe que a gente só tem a agradecer a maneira como ele nos conduziu e vem nos conduzindo até agora. Essa postura que ele assumiu desde o início da pandemia, de estar sempre junto com o público, dando satisfação, Eu me lembro que numa das primeiras reuniões, inclusive a promotora estava presente, porque eram medidas difíceis, Você acredita que isso ajudou bastante, O diálogo, o prefeito fala sempre em diálogo, E ele sempre faz esse diálogo. Ele partilha muito das responsabilidades, o que eu acho muito importante, já que as pessoas têm por hábito terceirizar os problemas, A gente dificilmente, as pessoas estão acostumadas a assumir suas responsabilidades, as consequências disso. Então a gente costuma terceirizar, jogar a culpa em alguém. E quando o prefeito traz esse diálogo, ele junta as pessoas para o problema, para que todos partilhem desse problema e, consequentemente, da solução e da consequência dele, seja ela boa ou ruim. Então eu tenho certeza que esse diálogo foi fundamental, principalmente para que a sociedade sentisse que ele estava próximo, preocupado, interessado em fazer o melhor por todos. Esse sempre foi o principal objetivo dele, fazer o melhor pela cidade, e eu tenho certeza que isso foi feito. Nós vimos, como eu falei agora há pouco, num desenvolvimento muito grande do turismo, com índices altíssimos, Você acredita que agora já começou a se recuperar ou já se recuperou boa parte da situação que nós tínhamos antes da pandemia? A gente vinha de uma fase difícil de pandemia, Isso falando hoje, agora. Então, o final do ano foi uma fase um pouquinho melhor. O carnaval para Caraguatatuba foi muito bom, porque São Paulo não teve o carnaval lá e a gente já vinha de ações de promoção muito fortes. A própria campanha que foi aberta do Vem Pra Cá
vem para Caraguá. A gente fez um trabalho bastante importante nas televisões, seja canal pago ou aberto. Esse vídeo circulou bastante, ele tem uma musiquinha que pega mesmo, então foi muito legal. Esse trabalho já vinha acontecendo de reconstrução, de um cuidado com a cidade para que a gente pudesse receber o turista de volta. E a gente começou nesse caminho, tanto que a gente tem participado de feiras para a gente poder trazer o turista de volta. Infelizmente agora, além da pandemia, a gente tem uma guerra, né? E que não adianta a gente achar que a guerra não nos atinge. Vai atingir, né? Porque certeza. atinge. E é uma realidade que a gente tem que ter esse cuidado. Então, os combustíveis estão muito mais altos. Por um lado, a gente sempre tem que olhar os dois lados e buscar o que nos favorece. Se por um lado a guerra é bastante preocupante, com o aumento de combustível, o aumento do custo de vida de todo mundo, por outro, os europeus, por exemplo, eles estão saindo da Europa para viajar. Eles estão buscando lugares mais seguros. Nós estivemos agora em Madrid e agora em Lisboa também, e a insegurança, quando estivemos em Madrid ainda não havia guerra, então as coisas estavam mais tranquilas. Mas agora na Feira de Lisboa, que o Marcelo esteve agora na semana passada, ele trouxe essa preocupação dos portugueses e do europeu ali. Eles estão muito preocupados com a guerra, então eles estão buscando lugares fora da Europa para passear, para poder se distrair um pouco, ter um pouco de lazer com mais segurança e tranquilidade. Então, como a moeda deles é muito mais forte, para eles São Paulo é um destino bom e barato. E é muito interessante quando a gente leva o turismo para fora, junto com o Estado, porque essas ações a gente tem feito muito junto, em parceria ao Estado. Lá fora as pessoas têm a impressão que São Paulo é só aquela metrópole, só cimento, não tem nada além de prédio. E quando você conta para eles que aqui existe praia, eles ficam absolutamente encantados. E a gente está muito próximo de São Paulo. Agora, ainda com a entrega da rodovia, vai facilitar agora, demais, né? o acesso. Sim, agora. Então, vai facilitar muito o acesso. Então, nós estamos muito próximos de um grande destino emissor e receptor de turismo, que é a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Então, a gente acredita muito nessa fase agora de puxar esse turista para cá, para a região. A gente tem um litoral, possivelmente um dos litorais mais lindos do Brasil. Temos infraestrutura, a gente tem uma qualidade diferente do produto que é oferecido aqui, então a gente tem um destino muito competitivo e que a gente acredita sim na recuperação econômica que a gente está buscando e vai conseguir. O próprio Estado já percebe aumentos de arrecadação agora no PIB, já vem aumentando, então a gente acredita mesmo que dependendo do cenário de guerra e que agora a OTAN já retraiu um pouco nas ações, que é para ver se a Rússia não faz nenhum ataque e as coisas cessem um pouco para início de 2023, porque aí a gente já tem um pensamento de pós-guerra, uma tranquilidade, a gente tem uma perspectiva de recuperação econômica que seja melhor do que antes da pandemia, já que as pessoas estão muito ávidas por viajar, por passear, por buscar uma tranquilidade, que esse tempo foi muito desgastante para todo mundo. Psicologicamente. Exatamente. As pessoas precisam se distrair, elas precisam desligar um pouco. E nada melhor para isso do que viajar. Você citou um ponto interessante agora, que é a procura do europeu, principalmente, vindo para cá, né? E, por outro lado, com o combustível alto e o dólar também alto, caiu um pouco agora esses dias, mas, na verdade, está muito alto ainda, né? Isso também favorece o turismo interno, né? Sim, bastante. Inclusive, a alta do combustível, algumas empresas aéreas já cancelaram algumas linhas que tinham sido abertas, porque o valor do combustível para o aéreo está muito alto, então as passagens aumentariam demais, para as empresas não compensaria essas linhas. Então, elas estão acabando essas linhas de curta distância dentro do Brasil. Então, isso é uma estratégia que a gente também está adotando na Secretaria. A gente fez um levantamento de cidades próximas num raio de 600, 800 e 1.000 quilômetros da cidade de Caraguá, para que a gente faça ações de marketing direto nessas cidades. Então, são cidades em que a pessoa sobe no carro dela e chega aqui.
ela não tem essa dor de cabeça de passagem, de ter que pensar em aéreo, né? Então a gente é um turista fácil de trazer para cá. E com tudo que a gente sabe de dificuldades que se vem passando, ao mesmo tempo, a gente sabe que o mercado de luxo ele não foi abalado. A gente sabe que existem filas de mais de um ano para comprar carros de luxo. Então tem muita gente com dinheiro. Né? A gente precisa aprender a olhar as outras oportunidades também. Então a gente tem que buscar esse turista que tem dinheiro, e para isso a gente está investindo mais no turismo náutico, desenvolvendo rotas náuticas. O próprio Estado tem feito isso e a gente está em parceria em todas as rotas que o Estado propõe. Nós participamos, a Caraguatatuba é muito ativa, tem uma parceria muito boa com o Estado. Pela primeira vez nós fomos estampa de um stand do Estado numa feira. Até então isso não havia acontecido e esse ano nós fomos, havia uma parede de Caraguatatuba no stand de Lisboa, na BTL. Então nós ficamos muito honrados com isso, né? Foi a primeira vez que aconteceu. Então essa parceria ela vem melhorando a cada dia. Então essas rotas nos favorecem, a gente tem a rota gastronômica, a rota cênica, que são piers, paradeiros na estrada, na rodovia, que é uma coisa que a gente vê muito lá fora, né? E que a gente tem uma estrada linda, né? Com paragens lindas, onde você pode avistar toda a Bahia. Então são lugares interessantes para a gente explorar também. E o náutico, que é um turismo diferente, é um turismo um pouco mais caro, mas a gente tem mercado para isso, tem mar para isso, tem infraestrutura para isso. Então é um turismo que a gente tem que buscar também. Se a gente colocar na parede, nós viajamos bastante e, na verdade, você não acha que ainda é um pouquinho caro a hospedagem aqui em Caraguá? Você sabe que se você comparar o valor da diária do litoral norte, Caraguá ainda é o mais baixo do litoral norte. A gente tem uma rede hoteleira ainda que ela segura um pouco o valor de diária. Talvez se você começar a comparar relação custo-benefício, algumas pessoas podem achar que não compensa. Mas o valor de diária aqui de Caraguatatuba ainda é o mais barato do litoral norte. O mais barato do litoral. Mais barato que Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. Antes da pandemia, eu e a Marli, nós somos aposentados, nós viajamos bastante, né? Era muito mais barato você ir para os Estados Unidos ou para a Europa do que fazer alguma coisa no Nordeste do Brasil, por exemplo. Né? Sem dúvida. E isso assustava, né? Muito, muito. E ao mesmo tempo que assusta, encanta. É isso que eu falo das oportunidades, né? Assusta pensar que o Nordeste estava mais barato que os Estados Unidos? Sem dúvida. Mas também te encanta... Mais caro, perdão. Mas também te encanta pensar que você pode ir para os Estados Unidos passear. Não, claro. Né? Conhecer um novo país, uma estrutura absolutamente diferente do que a gente tem aqui. Então, a gente tem sempre esses dois lados para pensar. Realmente era muito mais caro. Hoje a gente já não tem tanta essa diferença. Agora, a alta das passagens está absurda. O valor da moeda, a nossa moeda está muito desvalorizada, né? Infelizmente, pesa bastante. Pesa bastante. Muito. Há um tempo atrás, a gente já chegou a pagar o dólar quase que 1 para 1. 1 para 1, tivemos isso. Tivemos realmente. Isso. Hoje a gente está aí, o dólar teve quase quedinhas. 6. Exatamente. Quase 6. Então o euro estava 6,75 quando a gente foi para a Espanha. Então essa diferença, isso favorece para quem vem para cá. Sim. Quem está lá fora. Então é isso que eu falo. É interessante quem está lá vir para cá, porque a gente tem um destino lindo, uma cultura riquíssima, uma gastronomia incrível. A gente tem uma infraestrutura excelente de hotelaria, de serviço, comércio, e a gente é muito mais barato do que ir para Cancún, por exemplo. Então é uma oportunidade. E o nosso povo é muito mais receptivo, mais hospitaleiro, sem dúvida, né? Sem dúvida. Fernanda, eu vou te pedir 1 minuto para o nosso intervalo. Claro. E a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade.
Estamos voltando para esse segundo bloco. A Fernanda, secretária de Turismo de Caraguatatuba, que teve um desafio muito grande nesses 2 últimos anos. Mas, Fernanda, fala um pouco do Beer Festival. Como é que foi esse último, em outubro, né? O Beer foi um sucesso. A gente ficou muito feliz porque depois de tanto tempo, né, a gente não sabia como seria, se a população aceitaria bem o evento. Nós tomamos todos os cuidados de solicitar o uso de máscara, falamos com todos os estandes para que fosse cobrado isso, não só do consumidor, mas também de quem estava trabalhando no evento. Só músicos locais o tempo inteiro, músicas incríveis, músicos incríveis, bandas que surpreendiam. As pessoas chegavam e falavam assim para mim: Fernanda, de onde que é essa pessoa? Eu falei: daqui de Caraguá mesmo. A gente tem grandes talentos em Caraguá. Então, e teve uma banda em especial que depois desse evento, ele não tem mais agenda, ele até agora está lotado. A gente está trabalhando o aniversário da cidade, entramos em contato para ver se ele tinha agenda. Ele falou: eu tenho um dia em abril que dá para tocar. Quem é? Pode falar? Posso? Pode? The Ducks. The Ducks, não conheço. É uma banda muito boa. E eles vêm trabalhando bastante. Entre tantas outras que a gente tem aqui, mas esse em especial aconteceu isso, que eles nos agradecem muito em razão do Beer. Foi depois do Beer que a agenda deles explodiu e eles são super gratos a isso, e é uma iniciativa do prefeito mesmo de contratar sempre privilegiar os locais, com certeza. E isso é muito bom. Sim. Fernanda, você não faz o turismo sozinha como secretária, você tem um conselho municipal que te dá um apoio. Sim. Você tem a associação comercial. Como é que está o relacionamento tanto do conselho como da associação comercial? A gente tem uma relação, ainda bem, né, porque tem que ser assim, uma relação bastante harmoniosa. A gente provoca bastante para que eles participem, para que eles colaborem, porque hoje eu sou presidente do Contur e sou secretária de turismo. E eu não gosto que essa linha ela não fique bastante clara. Porque enquanto eu estou no Contur, eu sou presidente do Contur, eu não sou secretária de turismo. Então a gente puxa para que eles tragam as demandas para que o grupo todo trabalhe. É um grupo muito rico. Nós colocamos o ecoturismo no grupo, o Parque Estadual da Serra do Mar, o pessoal do turismo de base comunitária, hoje faz parte do Contur, até então não fazia. Então tem pessoas muito engajadas ali para debater o melhor para o turismo. E tem que ser assim mesmo. Nada se faz sozinho. O prefeito não governa sozinho, a associação comercial não funciona sozinha. Tem a associação dos hoteleiros, que eu me esqueci também. Temos a HP, que também é bastante parceira. A gente tem uma relação bastante tranquila com todos. Somos cobrados, sem dúvida nenhuma que somos. E falam muito que quando eles começam a cobrar, eu falo assim: não, tudo bem, das duas uma. Ou eu entendo como paulada e choro em casa, ou eu entendo como desafio, subo a régua e trabalho. E essa é a postura que eu venho tendo junto com o apoio do prefeito e com o apoio deles mesmos, porque depois do que eles nos cobram e nós apresentamos as opções, as propostas, eles ficam bastante tranquilos e confiantes no trabalho, então muito O impacto para eles deve ter sido muito grande durante a pandemia, porque nós vimos num período que o Aguilar fazia evento todo mês, nós tínhamos um calendário completo, né? Um ano todo de eventos, né? Sim. E de repente para tudo, né? Para tudo, não pode chamar para vir para a cidade, né? Nós tivemos não só o parar dos eventos, mas também o parar de convidar para vir a Caraguá. Né, porque tinha essa preocupação e a própria população também estava bastante hostil quando nós começamos o Vem Pra Cá, Vem Pra Caraguá, e logo depois entrou aquela segunda ou terceira onda, e aí a população falava assim: e agora, vem pra cá? Então foi muito difícil, né? Lidar com... Exato, é muito difícil lidar com isso, porque ninguém esperava, né? É lógico que se o prefeito tivesse a menor informação de que isso poderia vir a acontecer aqui, ele seguraria, como ele fez desde o começo. Afinal de contas, ele é da área médica, né? Ele é advogado, ele é biomédico, então ele jamais seria
inconsequente a esse ponto de fazer uma campanha de atração de turistas, tendo uma nova variante para chegar e prejudicar a população dele, que é o que ele muito defende. Então não foi o que aconteceu, mas a gente tinha sim essa preocupação da hostilidade da população também na atração do turista para cá. E o calendário de eventos? O calendário de eventos está bem recheado para esse ano. O prefeito vai lançar agora para o aniversário da cidade. Foi uma cobrança bastante forte Pode dele. dar um spoiler, não? O que eu posso te dizer... Eu sei que você tem que respeitar ele. Não, sem dúvida. Mas o que eu posso te dizer é que a gente tem novos, bons eventos. Tem coisa nova por aí. Novos. Eventos. E o foco dele... Ele me pediu, a mim e ao secretário de esportes, o Edivaldo, ele fez um desafio a nós dois numa reunião de secretariado. Ele falou assim: eu vou fazer um desafio a vocês. Um fim de semana para cada um, mas eu quero todo final de semana, eu quero gente em Caraguá. Todo final? Olha que legal. Ele falou: de 15 em 15 dias vocês se virem, mas eu quero evento em Caraguatatuba. Mas vai manter aqueles tradicionais bons, né? Sim. A Empreenda Caraguá. Sim, aqueles já são eventos tradicionais, né? A população não deixa nem tirar mais esses. Então, o Empreenda, o Beer Festival, o Festival de Truck, também, que o pessoal adora. O Jazz e Vinhos, que eu falo que é um festival, um evento que as mulheres colocam bota para ir na praia, né? Na avenida. Você vê as mulheres todas elegantes, arrumadas, elas gostam disso. É um outro clima para o evento mesmo, e a gente tem esse cuidado de decoração, de preparo do evento. A gente tem um carinho enorme pelos eventos que a gente produz. E a régua foi subindo, né? Cada vez mais, a gente não retroage em nenhum evento. Cada ano, cada edição, o evento é melhor. E isso é uma premissa da secretaria e do prefeito. Nós temos outros eventos que não são feitos pela sua secretaria. Sim. Nós temos, por exemplo, Festa do Camaroeiro, da Tainha, que acho que é a Fundac que está fazendo. A Tainha ainda. É nossa. A Tainha é de vocês. A do Camarão é Fundac. E do Mexilhão? O do Mexilhão é nosso. É de vocês? Na verdade, a do Mexilhão ela tinha parado, né? Ficou bastante tempo sem. Esse ano a gente já fez contato com a Associação dos Maricultores e eles querem a festa de volta. Então nós vamos realizar esse ano a festa do Mexilhão de novo, lá na Cocanha. Certo, na claro. Casa deles. Na casa deles. Na casa deles. Eles são um pouquinho difíceis de lidar com eles, né? Você sabe que eu fui com muito jeito e eu acho que a mulher tem um pouco dessa facilidade, né? Uhum. De diálogo, de trazer pro colo. A gente fala muito disso, que tem muita gente que fala, não, tira do colo, tira do colo. E a gente fala, não, pega, vamos pôr no colo, vamos sentar, vamos conversar e vamos resolver. E hoje a gente tem um diálogo muito bom com a Associação dos Maricultores, muito bom mesmo. O turismo de base comunitária está desenvolvendo bastante, a gente tem vendido muito o turismo de base, porque a fazenda é a maior fazenda de mexilhão do estado. Sim. Então, é um produto turístico incrível para se vender. A gente está desenvolvendo lá a vila turística da Cocanha. Então, no galpão que eles têm, a gente vai fazer a reforma que eles precisarem, a gente vai ajudá-los com a reforma, para que a gente possa fazer dali um espaço de turismo. Então, vai ter artesanato, que eles mesmos produzem, não vai ninguém de fora, é tudo com a comunidade mesmo. Então, tem o artesanato, tem a culinária, tem o próprio marisco que eles pegam, as mulheres que fazem os bolinhos de marisco, vários pratos. Já tem um entreposto agora de venda lá? Exatamente. Na semana passada, nós fizemos para as mulheres do turismo de base lá da comunidade da Cocanha um curso de higiene e manipulação de alimentos junto com o banco de alimentos. Foi feito esse curso, todas elas agora têm esse diploma para que elas possam começar a trabalhar com o produto, né? Fazer o preparo do pescado para poder vender, comercializar, melhorar a qualidade de vida da comunidade. Então a gente tem um trabalho muito bom com eles. Hoje eu posso te dizer que a relação da Secretaria de Turismo com o turismo de base é uma relação extremamente saudável e feliz. Legal. A Tati esteve aqui a semana passada, a secretária do Meio Ambiente, ela falou que inclusive o barracão deles lá, que é aquela área enorme, está inclusive em processo de legalização. A Tati está trabalhando com isso.
A gente trabalha muito em parceria essas questões, né? É uma secretária que é sempre muito receptiva às nossas ideias, parceira no que a gente precisa, assim como ela conta com a gente. E lá é uma região mesmo que tem que ter um certo cuidado, porque tem a questão do PIO, né, que tem que ser atendido, e ela tem tem tratado a questão com muito carinho mesmo, porque a comunidade merece esse carinho. Aliás, são só 3 secretárias mulheres hoje, né? Sim. É a Tati, você e Educação. E temos a Rose na... A Rose não quer dar entrevista. Já fiz o convite, ela não quer dar entrevista. Ela é 10. Da comunicação da comunicação e não. não. Você vê, ela é bem aquela profissional do bastidor, né? Mas o convite já foi para ela, tá? Tá certo. Fala uma coisa para mim, você também está agora tomando conta da Feira do Artesanato. Sim. Como é que tá aqui? Aí quando você falou da turma do mexilhão. Não, eles são tranquilos. O grupo do artesão é um grupo mais difícil. Eles vinham de muito tempo de uma maneira um tanto desregrada, né? Eles ficavam antes na Diógenes, né? Quando era na época de barracas, saíram de lá para que a praça fosse reformada e viessem os quiosques, e depois dessa vinda para os quiosques a gente tem aí alguns grupos, então a gente tem uma certa dificuldade de trato ali, mas a gente vem buscando não só o diálogo, mas também o cumprimento da lei, que a lei já tinha mais de 20 anos e ela não estava sendo cumprida, e quem perde com isso é a população, é o turista. Já que a praça é um dos locais mais visitados pelos turistas. Sim. Então a gente precisa estar disponível para quando o turista está aí, né? Era uma lei bastante defasada, né? Uma lei com mais de 20 anos, da época de que eram barracas, não tinha nem o box. Então a gente já está buscando a adequação da lei para que as pessoas trabalhem em um horário um pouco mais condizente com uma cidade turística, para que ela atenda a população e o turista, e também para que a gente coíba cada vez mais e cada vez mais veemente a questão da venda de industrializados, manufaturados. É uma feira de artes e artesanato, e o que for de revenda a gente vai pegar firme mesmo, e essa foi a minha maior briga desde o começo, e me dispus desde o início a combater a revenda dentro da praça e fazer com que a praça funcionasse num horário adequado para o turista e para o morador. O que você disse o que você chama de horário adequado? Eu não tenho essa visão. A lei anterior, ela diz que ela dizia, né? Não, ela diz ainda, porque ela ainda não foi revogada. A lei diz que é um sábado por mês de trabalho. Uhum. Essa é a obrigatoriedade. E nos outros dias não há obrigatoriedade. Ah, entendi. Então, não tem... Se você estiver passeando em Caraguatatuba de quinta-feira, você não tem obrigatoriamente um stand aberto. De sexta-feira, a mesma coisa. Feriados, a mesma coisa. E você tem uma praça linda que foi reformada. Onde foram gastos milhões para atender, dar dignidade ao artesão, e eu acredito que eles mereçam mesmo, está corretíssimo, mas não deixa de ser um produto turístico também. Claro. E o meu olhar tem que ser para os dois lados, eu tenho que ter um olhar atento ao que atende ao turismo e ao que atende à comunidade, ao artesão e à população de Caraguá. Então, a feira ela tem que ter um funcionamento. Quando você vai viajar, que você falou que você viaja bastante. Eu acredito que você já tenha ido em feiras de artesanato por aí, sim, vai passear. Na hora do almoço, é normal as pessoas irem almoçar e darem uma volta depois na praça. É um horário que está fechado, você não vai encontrar nada. Então, não atende à necessidade de uma cidade turística. Então, a gente precisa fazer esse tipo de adequação. A nossa proposta é que funcione obrigatoriamente de quinta a domingo, né? De quinta e sexta a partir das 18, mas sábado, domingo e feriados a partir das 2 da tarde. Da tarde, indo até umas 10 da noite. Isso. Tem alguma coisa sendo vendida, ou tinha pelo menos sendo vendida lá no Camaroeiro também, né? Ou não sei se ainda continua. Ali no Camaroeiro ele é itinerante. No entreposto, em alguns momentos, alguns artesãos
expõem lá os seus trabalhos. Inclusive tem uma artesã lá da região que faz trabalhos incríveis e que é permitido ali que ela exponha para fazer seu comércio. Eu vi uma notícia essa semana que passou que você está com uma exposição também lá na secretaria. Sim, a gente está com uma exposição de fotos. É um olhar bastante interessante, são vários pontos turísticos em que a fotógrafa, com um olhar menos profissional, mais carinhoso, cuidou para que tivéssemos uma exposição bastante diferente no saguão da secretaria. E tem visitante bastante? Tem. A gente recebe muito visitante de final de semana, né? Então a gente quer quando o turista está aí. O morador, ele não frequenta tanto assim a exposição. Na verdade, até uma coisa que a gente queria fazer, algumas ações dentro da secretaria, porque por incrível que pareça, tem muito morador que não sabe onde é a Secretaria de Turismo. Eu me lembro que no próprio museu, algumas exposições que tinham, você quase não tinha participação da população local, né? A população, às vezes eu sinto e sinto com tristeza isso. Nós somos muito cobrados, né? Nós todos, o poder público como um todo. Mas a gente não vê participação popular, né? Acho que falta esse olhar da população, e é um olhar de carinho com a cidade, não é uma questão política, é uma questão de cidadania, é diferente. Quando você sabe onde é a Secretaria de Turismo, você não está falando que você sabe onde trabalha a Fernanda, você está falando que você conhece a sua cidade. Claro. Quando você vê uma mostra num teatro, num museu, e lá são obras incríveis, muitas vezes de pessoas da própria cidade, em que eles vão e conseguem esse espaço, ficam absurdamente felizes de ter um espaço para exposição, o próprio morador não prestigia. o caiçara. Então, eu acho que falta bastante esse olhar, esse sentimento de pertencimento do cidadão, do morador de Caraguá, porque a gente não tem só hoje o caiçara, o caraguatatubense, né? A gente tem muita gente de fora que veio morar aqui. E muitas vezes essas pessoas de fora têm um olhar mais carinhoso com a cidade do que o caiçara que nasceu aqui. Eu ia fazer esse comentário. Nós temos um choque cultural, né? Com a tradição do caiçara, com todo respeito à cultura caiçara. Sim. Mas eu não sei se é impressão minha, o caiçara sempre foi habituado mais a um assistencialismo e talvez por isso ele não desse tanta atenção. Já o morador que veio num passado mais recente, né, de 20, 30 anos para cá, e é bastante gente, vem com uma visão diferente, né? E eu acho que essa mesclagem vai mudando a população, essa é a minha visão, pelo menos. Eu acredito que talvez com o dia a dia as pessoas elas se acabem acostumando com tamanha beleza que Caraguatatuba oferece, né? Então, quando uma pessoa vem de uma cidade como São Paulo, que é aquele mar de concreto, chega aqui e dá de cara com um mar desse... Para mim aquilo é fábrica de louco. Eu sou nascido lá, mas aquilo é uma fábrica de louco. Pois é. Aí a pessoa chega aqui em Caraguá e ela se encanta. Eu tenho amigos que vieram morar aqui, eles são de São José do Rio Preto. É uma cidade rica, é uma cidade que não tem... O lazer deles é churrasco e cerveja, né? E futebol, eles gostam de jogar futebol. E quando eles vieram para cá, eles ficaram absolutamente encantados com a cidade. E não só com a beleza da cidade, porque eu acho que, eu falo sempre isso, Deus foi extremamente generoso com Caraguatatuba. A gente tem praia, a gente tem cachoeira, a gente tem zona rural, a gente tem uma mata atlântica incrível. Então você olha para um lado, você vê montanha, para o outro lado você vê o mar. Isso não é em qualquer lugar do mundo que você vê isso. Então a gente tem uma natureza riquíssima. Além disso, a gente tem uma infraestrutura também muito importante. Os serviços são muito bem prestados. Então se você falar para uma pessoa que veio de São José do Rio Preto, pergunta se ela quer voltar para São José do Rio Preto. De jeito nenhum. A filha aqui tem aula de piano gratuita, ela tem assistência médica gratuita, eles todos têm. Então, tem balé. Exato, tem balé, tem escola boa. Então, eu acho que as pessoas que nascem aqui, elas nascem acomodadas no sentido não é acomodadas, elas nascem mal acostumadas. Acho que a gente oferece muito. E elas estão acostumadas com esse padrão.
Então, quando alguém vem de fora e que não tem esse padrão, é que valoriza mais ainda o que a gente tem aqui em Caraguá, que além das belezas, todo esse serviço que os órgãos públicos... E o povo caiçara é muito hospitaleiro também, né? Muito, demais. Você viaja, você não encontra como você encontra aqui. Não, eles são mais frios, principalmente a Europa, é um negócio um pouco mais sério. Você sabe que eu tive pela primeira vez, quando agora a gente foi na Feira de Madrid, foi a minha primeira vez na Europa. E eu fiquei impressionada como eles são... grosseiro não é a palavra. Eles são secos, né? Eles não são mal educados e objetivos. Muito. Aqui não. Aqui tem um carinho, tem um sorriso bonito, né? Tem uma palavra. Eu sou apaixonada pela cultura caiçara. Eu lamento muito quando as pessoas, nessa miscelânea de culturas, a gente acaba esquecendo da nossa. A gente tem uma cultura muito rica. A gente tem buscado trazer isso, e isso até para o turismo é de extrema importância. Porque o mar a gente vê em muitas cidades, mas a cultura, aquele ar bucólico do camaroeiro, onde a gente ainda vê o pescador tecendo a rede dele, onde a gente sabe que tem consertando o barco. Pois é, isso é riquíssimo, A gente tem trabalhado, que a pandemia nos atrapalhou um pouco, principalmente porque é um público de mais idade, são pessoas que se preservaram mais. Mas a gente tem trabalhado o turismo nos bairros. E esse turismo nos bairros, na zona rural principalmente, o que a gente quer fazer é ter um café da tarde com um caiçara. É vender isso como pacote. Então, quando você vem aqui para Caraguatatuba, você passeia, vai na praia, vai numa cachoeira, e no fim do dia você vai tomar um café com prosa com um caiçara. Eu vou ter que fazer um intervalo, porque nós estamos estourando o tempo. Vou deixar uma pergunta no ar. Tem alguma coisa prevista lá para o Poço da Anta? Porque eu acho que é aquele lugar maravilhoso e fica muito esquecido lá. 1 minuto e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse terceiro bloco com a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Fernanda, Poço da Anta, que eu deixei no suspense, que eu acho um lugar maravilhoso. Eu também acho. E vamos fazer algumas ações, como eu estava falando, do turismo de permanência. Esse turismo de permanência é um turismo que busca muito o turismo esportivo. Então, nesse sentido, o Poço da Anta ali, ele favorece muito para a prova de mountain bike, para corridas, tem essas corridas de aventura que eles fazem muito, né? E a gente está trazendo corridas, provas justamente para aquela área, porque realmente é um lugar lindo. Muito eu bonito. Falo, sempre que eu posso, eu falo muito que Caraguá tem búfalo, né? Porque eu acho incrível você pensar que uma cidade de praia você encontra um búfalo. Encontra. E a gente tem ali no caminho, no né? No caminho tem. A gente tem, então, o caminho é todo muito rico. A cachoeira do Rio Claro, que é linda. O simples visual de mata, de zona rural ali é lindo. Tem até apicultor lá, né? Tem. Sabe que ali no caminho a gente encontra até uns pés de cacau ainda. Acha bastante ainda. Porque a gente teve ali a fazenda da Lacta. Da né? Lacta, exato. Uma das maiores fazendas da Lacta foi aqui em Caraguatatuba. Era do Ademar de Barros, família Ademar de Barros. Então, tivemos plantação de gengibre naquela região. Caraguá foi o maior exportador de gengibre do Brasil. Foi. E você sabe que hoje Caraguá é a maior produtora de berinjela japonesa. A Tati falou, né? A Tati, eu falo pra Tati, Tati, é tão legal isso, é tão bacana essa informação, porque poucos sabem. É verdade. A gente não sabe tudo que Caraguá tem, tudo que Caraguá produz. Tanto que agora, para o aniversário da cidade, a gente está preparando um material justamente para isso, para contar para o caiçara o que tem em Caraguá.
Muito legal. E essa área do Poço das Antas eu acho lá... E você sabe o que eu lamento? Demais. Muito caiçara não conhece. Não, mas não tem conhece. muito caiçara que não conhece nem o complexo turístico do Camaroeiro ainda. Nossa Senhora. Não sabe o que estão perdendo. Mas deixa de fazer turismo na própria cidade. É verdade. Trabalho com os municípios vizinhos. Eu li alguma coisa que vocês estão com um grupo, né? Tem até um nome, eu não sei. Temos, o Circuito Litoral Norte. Circuito Litoral Norte. Como é que vai isso? E como é esse relacionamento, né? É uma relação muito, muito boa, muito saudável, muito rica. Tanto o Ministério do Turismo quanto a Secretaria de Turismo do Estado, eles têm buscado a regionalização. Essa regionalização facilita para eles as ações. É muito mais fácil você trabalhar o Circuito Litoral Norte do que trabalhar só Caraguatatuba, porque daí São Sebastião vai falar, poxa, por que Caraguá e não... Criar Ciumeira. Então, para não criar essa dificuldade, eles começam a trabalhar regionalizações, que são as RTs, região turística. E aí nós estamos inseridos na região turística do Litoral Norte de São Paulo. E aí entra Bertioga, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. Todos unidos no mesmo propósito de promover o litoral de São Paulo. A gente entende que nós somos cidades complementares, né? A gente não tem, talvez, a mesma riqueza de... Talvez não temos a mesma riqueza de praias que tem Ubatuba. Ubatuba tem mais de 100 praias, a gente tem 17. Então, não tem comparação em número de praia, embora a gente tenha uma Bahia linda também, mas as cidades como Ubatuba, São Sebastião, a própria Ilhabela, que por si só já tem todo um diferencial por ser uma ilha, né? Mas a gente tem uma infraestrutura que ninguém tem. Nós somos o centro do litoral. Nós somos a capital do Litoral Norte, porta de entrada do Litoral Norte, e eu falo isso não é com soberba, eu falo isso com muito respeito. E também por uma questão geográfica. Se for começar a entrar em melindre, eu falo, não, geograficamente nós somos a capital. Então, temos essa riqueza de infraestrutura, não só a infraestrutura de comércio e serviço, mas uma infraestrutura também que hoje é muito importante, que é a infraestrutura hospitalar. Diante de todos esses problemas de pandemia, muitos turistas, quando buscam um destino, buscam a que tenha melhor cobertura hospitalar. Então aqui a gente tem uma rede hospitalar boa, a gente tem o próprio hospital da Unimed, né, particular, mas temos o São Camilo, temos também o Santa Marta, temos o Hospital Regional, o Regional, que dá uma tranquilidade imensa, Santa Casa, as UPAs, região Norte e Sul, Centro. Então, Caraguá hoje ela é muito bem assistida na questão da saúde, e que depois de uma pandemia isso conta e muito. Então a gente também tem essa tranquilidade, e por isso a gente fala tanto dessa questão de Caraguá. Mas estivemos nas feiras agora, tanto internacional quanto nacional também a gente está indo. Hoje a gente tem uma funcionária indo para Porto Alegre, para Ugarte. Tivemos um funcionário voltando agora de Ribeirão Preto, que é uma região que nos interessa muito. Bogotá vocês também tiveram, né? Não, esse ano não. Mas o ano passado? Sim, passado. Estivemos em Bogotá. E você teve com o embaixador também, né? Oi? Você teve com o embaixador também, né? Eu tive. Eu já me perdi aqui mas eu marquei aqui. Eu estive com o embaixador na Espanha. Na Espanha, tá. Em Madrid. Estive com o embaixador de uma simplicidade incrível, absurda. E eu estive lá conversando com ele para ver até onde a gente consegue, junto ao Itamaraty, disponibilizar cursos nas universidades da Espanha de turismo para os brasileiros. Porque na época de início de pandemia, eu fiz alguns cursos na Universidade de Lisboa de turismo gastronômico, turismo cultural, porque o europeu ele sabe muito bem aproveitar isso, e o Portugal foi um exemplo incrível de superação na crise econômica que teve, na crise europeia, justamente pelo turismo. Eles apostaram no turismo, entenderam que o turismo é uma indústria de resposta rápida,
é uma indústria de resposta muito positiva, porque ela não polui, ela não tem impactos negativos tão fortes como é uma indústria de petróleo, por exemplo, uma indústria poluidora. Então, o turismo ele é uma indústria muito interessante. Além de todas as questões econômicas, ela tem a questão cultural. E quando você trabalha o turismo em essência, você trabalha um turismo, uma região que é boa para a população. Porque se ela não for boa para a população, ela não é boa para o visitante. Então a população ganha muito com isso. Então por isso que o turismo em Portugal hoje ele tem esse reconhecimento todo da população, não só do turista que vai até lá. E eles exploram muito bem. Então a questão do pastel de Belém, tem toda uma cultura em volta não é simplesmente ir lá e comer o pastel de Belém, não. Como você vê tantas coisas. Por exemplo, a pizza em São Paulo, né? A pizza em São Paulo é a melhor pizza do Brasil. Você vai lá e come uma pizza, acabou. Não que não seja uma pizza excelente, não é isso, mas não tem enredo, não tem história, não vem de experiência. O turismo hoje é feito de experiência. Quando você falou do Poço das Antas, a gente falou lá atrás de um café com um caiçara. Então, isso é experiência. Ir para uma cachoeira, a Cachoeira do Rio Claro, cachoeira tem em trocentas cidades do Brasil. O Brasil é muito rico de natureza. Agora, se você contar uma história junto com essa cachoeira, se você entregar alguma coisa além dessa cachoeira, você está vendendo experiência. E isso é o que garante um turismo de permanência, um turismo renovável, um turismo rentável. O turismo que conta a história. Então, quando eu fiz esse curso na Universidade de Lisboa, a gente aprendeu bastante isso. E lá na Espanha, eles também fazem bem essa história toda em volta dos pratos dele, do polvo, que é muito vendido lá. E aí eu tive com o embaixador e falei isso para ele. Dei uma cutucadinha e falei, poxa, eu fiz o curso com a Universidade de Lisboa, a gente podia trazer isso para a Universidade da Espanha. E aí ele teve uma provocação com o Itamaraty para que isso acontecesse. Então, em breve a gente pode ter aí cursos de verão, como eles falam, né? Para os brasileiros poderem conhecer mais o turismo hispânico. Essa linha do turismo meio histórico que você colocou agora, nós temos um potencial fantástico que é a Fazenda dos Ingleses, né? Isso eles não abrem para esse tipo de coisa, né? Então, está em conversação, né? A família tem sim algumas... eles tiveram algumas conversas para ver o que pode ser disponibilizado para a população, porque a gente sabe que Caraguatatuba, o começo do desenvolvimento nasceu na fazenda, né? O primeiro telefone que a gente teve, nós tivemos lá, a linha férrea, tem toda uma estrutura que nasceu ali e que começou a expandir Caraguá através da fazenda dos ingleses. Na verdade, começa com os italianos na Primeira Guerra Mundial, né? Depois vai para os franceses, depois para os italianos, quer dizer, tem uma história maravilhosa. Tem. A gente fala que a história de Caraguá se confunde um pouco com a história do Brasil mesmo, da descoberta, porque eles começaram pelo litoral, e aí a gente tem algumas datas de 1600 que começam aqui a história no litoral norte. Como vila ainda, né? Caraguá como vila ainda, que depois sumiu, depois volta. Exato, foi a vila que desertou, e aí nós tivemos uma recuperação através da agricultura. A gente teve plantação de café aqui em Caraguá, tivemos cerca de, não lembro se são 9 ou 19 toneladas de café aqui produzidas em Caraguá. Isso eu não sabia. Café eu não sabia. Eu sabia da cana, que a fazenda teve também, banana. Aliás, o grapefruit, que era o que era exportado para... Inclusive, tem uma carta que foi enviada para a rainha da Inglaterra, para ela atestar que as mesas da rainha recebiam as frutas de Caraguatatuba. Ela ia fazer essa carta para mandar para nós, para a gente poder divulgar isso aqui, porque realmente as nossas frutas abasteciam as mesas inglesas. Uma coisa que eu vi na fazenda uma vez, numa das visitas, que me surpreendeu, você já viu plantação de cravo? Não. Sabia que cravo nasce em árvore?
Eu me surpreendi que você não tem noção. Não, nunca vi. É daquele tamanho e nasce em árvore. Eu não... Que legal. Eles têm lá no fundo, eles têm uma plantação de cravo, da Olha época dos só. ingleses ainda, é um negócio muito legal. Nós tivemos aqui em Caraguá também bastante escravos. Sim. Eu fiz uma pesquisa, como eu falei, eu gosto muito da história de Caraguá. Eu amo essa cidade de paixão, amo a história, amo Você nasceu a de onde? gente. Desculpe. Eu nasci em São Paulo. São Paulo, que lugar? Meu avô era daqui. Eu nasci em Pinheiros. Pinheiros, eu nasci no Brás. Cresci em São Paulo. Com 15 anos, assim, a minha mãe tinha toda uma vida aqui, meu avô, bisavô, tem toda uma história. E eu falo que o meu avô passou esse amor para nós, assim, de Caraguá. Minha avó também, e a gente tem essa paixão pela cidade. Mas eu cresci e vim para cá com 14, 15 anos, e aí daí você não quer mais ir embora. Não quer mais ir embora de jeito nenhum. Meus filhos são caiçaras. Fernanda, nós tínhamos estourado outro bloco, eu vou terminar esse um pouquinho mais cedo e depois a gente vai para o último bloco. E a você, telespectador, 1 minuto e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse quarto e último bloco com a secretária de Turismo de Caraguatatuba, que é muito simpática, por sinal. Eu já havia entrevistado pela rádio, né? Foi por telefone, né? Sim. Eu já te conhecia de mais tempo, mas nunca tive um contato mais próximo. Realmente você é muito simpática. Obrigada. Tem um novo ponto turístico sendo feito lá na ponta da Martim de Sá, entre Martim de Sá e Prainha, lá onde era o farol. O que é aquilo? O farol da Prainha, né? Alguns chamam farol da Martim, outros farol da Prainha. Ali é uma revitalização do farol, como mais um atrativo turístico. Então a gente está agora cuidando ali para fazer toda a revitalização do farol em si, do equipamento, e preparando para o acesso ao farol. Ao farol, né? Farol. Mas isso lá não está previsto nada de apoio ao turismo, sei lá, lanchonete, alguma coisa, não? Não. Lá é só acesso mesmo. É só acesso ao farol. Tá. E o Morro sim. Santo Antônio? O Morro Santo Antônio, a gente tem algumas questões ali que exigem um certo cuidado. A gente tem bastante vontade de liberar lá em cima para colocar um quiosque, por exemplo, de açaí, suco natural, né? Lógico que ela não vai colocar bebida alcoólica lá em cima de maneira alguma, mas açaí, suco natural, uma vitamina, alguma coisa assim, porque as pessoas sobem lá e querem contemplar o lugar, tomar alguma coisa. Mas ali o corpo jurídico está terminando algumas questões legais ali de posse, de documentação, para a gente poder lançar ali algumas parcerias público-privadas para que as pessoas explorem lá com concessão em troca de algumas contrapartidas para a prefeitura, como segurança do local. Lá vai precisar de rede elétrica, que é complicado para levar para lá. Sim. Água e esgoto, né? Também. Quando nós fizemos a implantação da Caraguá FM, o melhor ponto para a transmissão seria lá, mas não tem luz elétrica lá em cima. Não. A gente tem que ter esse cuidado. Agora, a iluminação do Morro Santo Antônio já é uma vontade do prefeito Aguilar Júnior, vai acontecer, do caminho ali todo, então já vai ficar mais fácil. Já fica mais fácil, com certeza. Já fica mais fácil para a gente poder fazer isso. E também para a gente ter uma contrapartida de segurança do local. Algumas pessoas criticaram bastante o fato da gente ter fechado o acesso ao morro, mas é uma preocupação porque muita gente hoje sobe, faz atividade física ali no Morro Santo Antônio. E a gente não sabe que tipo de carro está subindo, a gente não sabe que tipo de motorista está subindo, não é dos mais fáceis, dos trajetos mais fáceis. Então, se não tiver um carro bacana, ou com uma mecânica boa, ou um motorista que seja experiente, a gente pode colocar as pessoas em Não risco. está subindo mais carro, né? Então a gente estava até às 16 horas, a gente permite um por vez. Um por vez? Eu tenho um segurança lá embaixo e um lá em cima com um rádio que se comunicam para falar, olha, um está descendo, espera descer para outro subir, para a gente não ter encontro de carro subindo e descendo
para a gente minimizar o risco, principalmente pensando nos praticantes de atividade física que hoje usam bastante do Morro Santo Antônio para isso. Moto também nesse mesmo esquema. Sobe. Sobe uma e depois desce. A gente não tem cruzamento de veículos no trajeto. Tá. Para garantir a segurança. Tem curvas lá perigosas mesmo. Aliás, nós já tivemos um acidente que matou uma menina de bicicleta lá, descendo de bicicleta, né? Sim. Tivemos um capotamento também de uma senhora há um tempo atrás. Ali a pessoa pode se assustar numa subida que é bem íngreme. Se o carro não tiver força, o carro volta. Se tiver um atrás, daí já acontece. Então é bastante cuidadoso o processo ali para a gente ter segurança para todos os... E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você falou que nós vamos ter para esse ano alguma coisa do voo livre, é isso? Sim, vamos ter o festival de voo livre. E como é que vai subir lá em cima, um por vez? Aí a gente tem o pessoal da associação, né? Eles já têm toda uma expertise, eles estão acostumadíssimos com acesso ao morro. Eles têm carro que leva mais de um, carros, né? Exatamente. Então a gente conta com eles para isso. E lá no Morro Santo Antônio nós temos 2 pontos de... 2 rampas. 2 rampas, né? Isso. Entre uma e outra não tem calçamento. Está previsto alguma coisa? Não, por enquanto não. Porque lá tem uma parte que você desce que quando tem lama lá, minha filha... Ali a gente tem mantido com cascalho e pedra ali, ele tá tranquilo, no momento está tranquilo, mas não tem previsão de asfaltamento por ali. Uma coisa que se reclama muito, pelo menos uma população que reclama muito, que se sente meio esquecida, Caraguá é Zona Norte, né? Que é Massaguaçu, né? Tabatinga. Tem alguma coisa prevista para aquela região? Saúde, o prefeito já atendeu, né? Isso com certeza já melhorou bastante. Mas do lado turístico, alguma coisa prevista para lá? Bom, a gente tem eventos, né, que a gente vai levar para lá, tem levado, inclusive agora na temporada de fim de ano, nós fizemos o pôr do sol, quer dizer, ou melhor, o pôr do sol, que a gente tem o pôr do sol no Camaroeiro, e lá nós fizemos o pôr do sol no Massaguaçu. Tem um pier ali bastante interessante, com um gramado grande na frente, ali na marginal, ali na rodovia. E foi um ponto que nos primeiros dias assim a gente ficou meio preocupado, falou, puxa, não tá virando, não tem ido gente para lá assistir. E mais depois no terceiro, na quarta apresentação já estava cheio de gente, porque tem muito morador ali na região norte, tem bastante. Né? Então eles começaram a curtir esse pôr do sol ali com uma música ao vivo que a gente começou a levar. Tem artista lá, o Zirinho da Bahia mora lá. E ele tocou lá. A gente fez questão de colocar o Zirinho lá, porque é a região dele, né? É a região dele, então, com certeza. A gente tem que dar favorecer o músico nessa hora, né? Essa nova concessão que foi feita pela Dutra vai incluir, me parece que esse trecho aqui da rodovia, né? Eu ouvi até alguma coisa que parece que vão tirar a rodovia da margem da praia, porque lá a gente tem constante problema lá de... A maré arrebenta a rodovia, ela foi mal construída lá, na verdade, né? Vocês já sabem de alguma coisa oficial com relação a isso, não? Não, honestamente... É recente, eu li recentemente... Honestamente, para mim não chegou nada ainda. Ali foi feita uma construção um pouco, não sei se impensada, mas não foi a melhor escolha de como foi feito. A gente vê aí tantos problemas que isso causa, né? Quebra o asfalto, coloca as pessoas em risco, então é bastante complicado ali. É um assunto que realmente tem que ser tratado com muito cuidado, com muito profissionalismo, porque ali não é para amador, não. E são soluções caras lá, não é nada barato. Mas é do Estado, né? O que eu li é que inclusive vai ser duplicado o trecho lá, mas não vai passar mais na rodovia, vai ser para dentro. Se não me falha a memória, essa priorização de fazer a rodovia em toda a faixa litorânea do Brasil foi nos governos militares por causa de estratégia militar. Então tem muito trecho que foi feito assim meio por fazer, né? Entendi. E aí depois ficaram os problemas, né? Sim. Na catástrofe você tinha acesso aqui para Santos,
Mas era tudo na base da terra, não tinha rodovia, não tinha nada, né? Era uma viagem até bastante difícil. Sim, meu avô contava bastante da dificuldade que era a Tamoios, e na época da catástrofe que teve que vir tudo pelo ar, né? Pelo ar, exato. Não tinha outro acesso. Vamos só explorar um pouquinho mais lá o Juqueriquerê, né? O que está sendo previsto para lá, que você sabe, do lado turístico? O Juqueriquerê... O enroncamento, né? O enroncamento do Juqueriquerê, ele é um ganho como atrativo turístico incrível para a cidade. Ele tem ali o entorno, tem o Parque Municipal do Juqueriquerê, que vai ajudar com o estudo de biodiversidade. Universidades vão poder fazer parcerias ali para conhecer melhor a biodiversidade do local, não só na questão de mares também, que também é bastante, porque o rio ele desemboca no mar, então tem toda essa peculiaridade. Tem o caminho, então você vai ter um caminho mesmo, que as pessoas vão poder ir ali, passar por cima do enroncamento. As laterais dele vão ser umas muretas largas para as pessoas poderem fazer essa caminhadinha ali, como se fosse um calçadão ali à beira do rio. Para o setor náutico ele é muito importante, para o desenvolvimento do turismo náutico ele é fundamental, além de ter todo o trajeto que a gente vai poder fazer e explorar melhor, e a passar nas regiões históricas que a gente tem, né, do entorno do rio, porque a gente sabe que tudo começou por ali, né? O porto era lá. O porto era lá, então a gente fala que o Caraguá, a gente tinha o nome de Vila de Santo Antônio, né? E a gente fala, então o Santo Antônio chegou pelo Juqueriquerê, porque tudo começou por aqui. Então a gente pode falar que o rio é abençoado até pelo Santo Antônio, porque veio de lá. É uma região linda, o maior rio navegável do litoral norte, volta a ser navegável. Então tem a questão de pesca, tem a questão turística, de passeio mesmo, tem a questão do turismo náutico, de poder sair das embarcações, tem algumas marinas ali no entorno do rio. Então é um ganho muito importante para a cidade toda. Mais uma pergunta. Você fez uma pesquisa recente sobre turismo com a população. Sim. Qual foi o resultado disso? O resultado é que a população entende a importância da indústria do turismo, reconhece isso, sabe que é uma atividade rica, mas eu acredito que essas pesquisas elas não atinjam muito a população mais periférica, sabe? E a minha vontade é muito de levar o turismo para essas pessoas. E aí a gente vem tratando já com a questão de turismo nas escolas, porque a gente cobra que a população aceite o turismo, mas ninguém foi explicar para a população o que é o turismo, qual o benefício da atividade para a cidade. Então eu acho que tudo é uma troca. A partir do momento que você informa, a pessoa está mais preparada para receber com bons olhos a atividade do turismo. A gente ainda tem uma certa dificuldade de relação de turista com o morador. O turista às vezes abusa um pouco porque ele está passeando, e aí ele abusa um pouco de barulho, e aí a gente fez até um material que chama Turista Cidadão, que é um material onde a gente fala de algumas regras que o turista tem que cumprir aqui em Caraguá, porque o turista ele tem que ter em mente que ele é turista, na cidade onde ele mora ele é turista, e nós moradores também somos turistas, né? Quando a gente vai fazer os nossos passeios, então essa compreensão ela tem que acontecer, não só o turista, mas nós também moradores também temos que compreender um pouco melhor essa atividade turística toda. O morador mais periférico ele acha que só quem ganha dinheiro com o turismo é o dono do hotel, ou o dono do restaurante, ou um quiosque. Mas ele não percebe que a indústria inteira gira sobre isso. A partir do momento que vai chegando uma temporada, o mercado contrata mais meninos para trabalhar, esses meninos vão ter que comprar uma calça jeans que eles não tinham para trabalhar, e aí você
gastou dinheiro na calça, ele vai no barbeiro cortar o cabelo para trabalhar, que ele não estava arrumadinho, agora ele tem que se arrumar. E esse barbeiro vai comprar uma pizza à noite para levar para a família, porque hoje ele conseguiu fazer um pouquinho mais de dinheiro. Então, isso tudo é o giro da economia do turismo. É uma cadeia muito grande, é uma cadeia muito interligada, mas que para quem está de fora não percebe essas ligações. Então a gente precisa levar isso para a população, ela precisa entender. Eu falo muito de Gramado. Gramado é o que é hoje, que é uma potência, é uma das maiores potências de turismo do Brasil. Gramado ele tem uma população de menos de 50 mil habitantes e eles recebem mais de 6 milhões de turistas. Então você tem uma ideia aí do quanto eles estão dispostos à atividade de turismo. E eles começaram há 20 anos com educação para o turismo. Então hoje esse motorista de táxi, que agora a gente tem os motoristas de aplicativo, esses motoristas que levam o turista para passear, eles entenderam lá atrás a importância do turismo. Então o garçom, quando ele atende um turista, um recepcionista de hotel, todos eles entendem que Gramado é o que é hoje por conta do turismo. Gramado, assim como Caraguá, também não tem indústria. Também não tem grandes geradores de emprego, se não vindos da indústria turística. E eles fizeram esse trabalho de casa, essa lição de casa, de começar a fazer com que a população entendesse isso e a população aceitasse a atividade. E hoje todo mundo em Gramado trabalha em prol do turismo. Então, tudo de turismo você vê em Gramado. O próprio hoje, que é o Natal Luz, que é um produto incrível, foi criado por uma necessidade que era uma baixa temporada, porque dezembro é calor e as pessoas não iam para Gramado no calor, e aí eles criaram o Natal, e hoje o Natal deles começa em final de outubro. Você não acha lugar para estacionar lá, é um negócio absurdo. O espetáculo é caríssimo, mas vende. E tudo bem, vende. É essa coisa que o nosso secretário de Estado, Vinícius Lumertz, ele fala muito isso, e eu adoro escutar o Lumertz falar de turismo. Independente de partido, político, nada disso. Falando ele, porque ele já foi ministro, já passou por Embratur, secretário de Estado, então ele tem uma visão muito ampla do turismo. Ele fala o seguinte: a gente cria o produto, a demanda ela vem. As pessoas esperam, tudo está pronto para você colocar o produto. Não é assim. Você coloca o produto, o entorno se prepara para isso acontecer. E Gramado fez isso com excelência. E a gente precisa buscar essas lições de casa que a gente tem aí para trazer para cá e desenvolver produtos bons também para a gente acabar com a sazonalidade. O Caraguá-Agosto é um exemplo perfeito disso. A gente sabia que o mês de agosto era um mês baixíssimo de ocupação na cidade, era um mês fraco. E nós criamos o Caraguá. Eu falo nós porque eu estava na gestão. Ah, você estava junto com com o Ricardo Ribeiro, isso. Que foi meu secretário. Aliás, uma pessoa extremamente querida, foi um grande secretário. Com certeza. E na gestão dele foi criado o Caraguá-Agosto. E o Caraguá-Agosto agora já está indo para a 17ª edição e ele cumpriu o papel dele. Hoje, o mês de agosto já não é mais um mês de baixa temporada, como era lá atrás. Então a gente precisa desenvolver esse tipo de produto em meses de baixa. A gente já está preparando um para o mês de maio do ano que vem, né? Porque são coisas que demandam tempo e a gente não tinha esse tempo agora em razão de pandemia. A gente não sabia que a gente já podia começar a preparar isso agora, porque a pandemia ela ia ceder, né? A gente já está ouvindo falar de outra variante. Estamos, infelizmente. Então a gente, tudo isso engessa um pouco. A gente fica ansioso por fazer e receoso pelo que a gente não pode fazer. Então a gente tem que ir com muito cuidado. Mas para o ano que vem a gente já está preparando uma grande atração para maio, que é um mês difícil hoje. Nosso tempo está acabando. Obrigada. O que você gostaria de fazer ainda antes de terminar o seu mandato? Ou o seu mandato do prefeito?
Temos 2 anos ainda pela frente, praticamente 2 anos. Temos. A gente, olha, tem tanta coisa que eu queria fazer, porque eu fiquei 2 anos amarrada. E foram tempos muito difíceis, de muita angústia para qualquer secretário de turismo do Brasil, do mundo, né, em épocas de pandemia, porque o secretário de turismo, o que ele quer fazer? Ele quer trazer gente para a cidade. Claro. E a gente não podia, ninguém podia. Então foram meses bastante angustiantes. Mas eu ainda quero ver o complexo turístico do Camaroeiro desenvolvido. A previsão é que termine antes do mandato. A previsão a gente batalhou pela Rua Coberta, que também é um diferencial que a gente vai colocar aqui em Caraguá. Essa coisa eu não sabia. Não? Não. Já passou pelo Contur, foi aprovado, né? O Conselho Municipal aprovou. Ali em frente o garagem, aquela rua do McDonald's ali, atrás da Diógenes, ela vai ser coberta, vai ser uma rua coberta. Era a antiga Secretaria de Turismo. Isso. E por que ali? Porque a nossa maior vida noturna de Caraguá é naquele pedaço. Então a gente vai fazer uma cobertura ali. E vai estar pertinho da Feira do Artesanato. Perto da feira, então é um local onde a gente vai fazer uma espécie de um boulevard, uma rua coberta, um boulevard ali. Quando você falou, eu imaginei que fosse calçadão. Então, a gente pensou no calçadão, mas o calçadão ele não tem essa vida noturna. Tá. Ele é de movimento, mas ali, por exemplo, o garagem pode vir para a rua. Aqueles restaurantes todos podem vir para a rua, ocupar um espaço melhor, a gente colocar apresentações musicais ali, então, e vira um atrativo. Com certeza. Né? A gente vai para Gramado, por exemplo, vai na Rua Coberta fazer uma fotinho da Rua Coberta. Então tem a questão da Rua Coberta. Eu quero muito ver o ensino nas escolas de turismo. É uma parceria com o Sebrae. O Sebrae ele tem um programa chamado GEP, que é de Jovens Empreendedores. Acontece no 4º ano das escolas. E nesse programa eles desenvolviam uma locadora. E a nossa proposta, eu desenvolvi isso junto com a Fabi, que é responsável pelo projeto, que nós faríamos a proposta de uma agência de turismo. Então as crianças, ao invés de desenvolver uma locadora, vão desenvolver uma agência de turismo do bairro. Então a gente vai conhecer, as crianças vão trazer para a gente informações que às vezes a gente não sabe. Por exemplo, você vai para Petrópolis, numa rua tem lá a plaquinha da casa do Silvinho Blau Blau. Entendi. Quem é Silvinho Blau Blau? Mas tem gente que vai lá para ver que casa que é essa. A gente também tem coisas aqui nos bairros que às vezes a gente desconhece para poder fazer essa divulgação e poder lançar mais atrativos e fazer com que isso vá gerando o turismo. O meu maior sonho é ver o turismo começar a deslanchar mesmo de uma maneira sadia, perene, né? Porque o turismo ele tem essas sazonalidades, e deixar as coisas de uma maneira que não se acabe. Eu tenho muito medo de finais de gestões e tudo que a gente faz, a gente procura fazer com projeto de lei e estabelecer, porque é um ganho da população. Então, não... Caraguá Agosto prova que dá para passar de um mandato para outro sem se perder. Dá. Essa vaidade, ela prejudica a cidade, ela não prejudica o quem foi, né? O quem não é essa questão. Então acho que esse é meu grande sonho, ver um turismo perene e bem desenvolvido. Fernanda, queria agradecer imensamente a sua presença. Tá? Sempre que você tiver coisas novas, você puder trazer, nós agradecemos também. Sempre que precisar, tá às ordens, seja da TV ou do jornal. Nossa TV é nova, é web, né? Nós estamos há 1 ano e pouco ainda no ar, né? Então, muita coisa está acontecendo ainda, mas está à disposição. Muito obrigada, desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigado. É um caminho muito próspero, né, a internet, então eu tenho certeza que... O gostoso é que a gente sabe que está sendo visto lá do outro lado do mundo. Isso é o mais legal, né? Com certeza. Nós pegamos a estatística pelo próprio site, né, ou pela plataforma, porque está colocado nos dois. A TV está tanto no jornal como no site da TV. E quando você pega a estatística e você vê outros países vendo, é um negócio muito legal. É prazeroso. Agora é um trabalho que vai aos poucos crescendo. Sim. Persistência e com certeza. Temos vários parceiros, mas está indo.
Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Desejo agradeço. sucesso a você. Você é uma simpatia mesmo. E a você, Obrigada. telespectador, que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.